Frigo e fomos à propriedade do seu Origes Borges, que aderiu ao projeto elaborado pelo Dr. Jair Siqueira, que é médico veterinário da Empaer, de implantar em sua propriedade a técnica de confinamento através de 2 etapas: o confinamento por grão inteiro e por volumoso verde, através do plantio de milho verde e capim de corte. Então eu conversando com ele, eu disse ele da ideia da gente implantar esse projeto aqui. E quando eu falei dos números, ele não acreditou, né? Ele dizia que aqui numa propriedade de 40 hectares, a gente conseguia tirar 4.000 boi gordo ano. Então ele ficou meio estupefato assim inicialmente, mas graças a Deus acreditou e aceitou a gente fazer esse projeto. Diferente do confinamento convencional, essa atividade rende menor custo de mão de obra, necessidade reduzida de armazenamento de alimentos e mais uniformidade no desempenho dos animais, bem como a redução de custos em instalações e maquinários. Para essa atividade, não é necessário ter muita quantia de terra. No caso do seu Orides, a sua propriedade contém 35 hectares de pés de milho plantados. Dr. Jair explica o processo de confinamento por volumoso verde e mato de corte. Aí tem aqui o milho verde e vai ter o capim de corte. É aquela área lá da irrigação. Nós vamos implantar agora o capim de corte. E aí quando passar o período chuvoso, aí a gente começa a irrigar o capim. Certo? E o milho verde também. À medida que a gente for fornecendo ele aos animais, a gente vai fazendo a área, retirando ele e implantando novo plantio. Aí, durante a seca, tem que ser irrigado. Então aqui nós vamos ter verde o ano inteiro. E isso possibilita com que a gente possa ter essa quantidade de animais em cima de uma área pequena. Para vocês terem uma ideia, o milho verde, ele chega a dar em torno de 35 a 40 toneladas de massa verde por hectare, né? Como o milho, a gente tem um ciclo dele de 90 a 100 dias, nós começamos a cortar ele em torno de 80 dias e vai até os 100 dias. Então, em média, cada 90 dias, a gente faz um ciclo de milho. Como a gente faz 4 ciclos por ano, e ele vai dar em torno de 35 a 40 toneladas de massa verde, a gente vai ter de 140 a 160 toneladas de massa verde por hectare de milho implantado. E o capim de corte ainda é muito mais do que o milho. O capim de corte ele é perene, a gente só planta ele uma vez, e depois ele dá corte a cada 45 a 60 dias. Então nós vamos usar todo o esterco do confinamento, usar tanto no plantio de capim de corte quanto no milho verde. E aí o capim ele chega a dar até 250, 300 toneladas de massa verde por hectare. Ele especifica também a diferença de custo em relação ao confinamento convencional. Quanto nos confinamentos convencionais, a gente trabalha em torno aí de 12, 14, 18, 20 quilos de ração por boi dia. Aqui a gente trabalha com 4 quilos de ração balanceada e mais de 25 a 30 quilos de volumoso verde por cabeça dia. Então, o nosso custo de produção é metade ou menos da metade do que um confinamento convencional. Agora ele vai explicar os processos de confinamento por grão inteiro. O grão inteiro é o seguinte: na falta de volumoso verde, certo? Que tem muitas propriedades aí que não podem ou não tem condições de produzir o volumoso verde, ele pode engordar o boi apenas com o milho grão inteiro e mais um núcleo peletizado. Então a gente usa em torno de 85% de milho grão inteiro e 15% de núcleo. E com isso aí a gente pode dar, aí vai dar em média de 8 a 10 quilos por cabeça dia. Isso boi entrando com 12 arrobas e saindo em torno de 18, 19 arrobas num período de 90, de 60 a 120 dias. Mas normalmente, em média, a gente tira o gado com 90 dias. Aí, além do milho, só o núcleo. O núcleo, ele contém toda a proteína, ou pelo menos 90% da proteína que o animal necessita. Ele tem quase todos os minerais, vitaminas e aminoácidos. Então, ali tem a nutrição completa do boi. A vantagem dele qual é? Que você não precisa de mais nada. Você compra o milho grão ou produz o milho grão na propriedade e compra o núcleo. Então você só com o milho grão e mais o núcleo você engorda boi o ano inteiro. São animais bastante jovens e eles ficam num ciclo muito curto aqui no confinamento, ele vai ter uma carne de primeiríssima qualidade. Tanto é que os frigoríficos brigam aqui para comprar o boi daqui. Que eles querem esse gado exatamente para exportação, né? Porque ele agrega valor, ele é uma carne diferenciada. Então os frigoríficos aqui da região brigam para comprar o nosso gado aqui, que infelizmente ainda está pouquinho, porque está começando, né? Mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai chegar aqui até uns 1.000 animais fixos
4, 5 mil animais gordos ano. Seu Eurides avalia positivamente o projeto e que a iniciativa serve de benefício para o pequeno produtor. Eu penso assim, para o pequeno produtor, que nem eu me enquadro, eu acho que é uma técnica muito boa, porque dá uma chance para o pequeno também produzir carne, produzir de qualidade, que os custos não é muito alto. O cara um produtor com um sítio, ele consegue fazer isso que vocês estão vendo aqui. E é tranquilo, não tem muita mão de obra, a mão de obra mais familiar. Com 2 funcionários a gente consegue engordar 250 boi cada 90 dias. Né? Então é tranquilo, eu acho que é bem valioso essa técnica do Dr. Jair. Né?